Cumprimento você, todos que nos assistem, todos que vão assistir, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Glória a Deus, manhã linda, né? Manhã abençoada, manhã plena, repleta da presença do Senhor, desse grande Deus, esse Deus sem medida. E eu convido você para exaltá-lo através da leitura da Palavra de Deus, através do momento especial, um momento único. E nós vamos ler Isaías 6. Semana eu andei lendo a profecia, e aí eu fiquei lá, né? Nos mistérios dos profetas, e é maravilhoso demais. Graças a Deus. Isaías 6, vamos ler os primeiros oito versículos. Isaías 6, do 1 ao 8, momento que você conhece bem, mas que nos leva a uma nova reflexão, uma nova forma de pensar isso aqui, em nome de Jesus. Encontrou? Verso 1 diz assim, Palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Senta aí no teu lugar, glória a Deus. Maravilhoso. Você está feliz? Está? Maravilhoso. Uma das coisas mais lindas que a gente faz nesse lugar é quando o povo de Deus abre os seus lábios para exaltar o Senhor, né? É bonito, né? E aqui a gente costuma cantar: grande, Gustavo gosta dessa. É o Senhor e muito digno de louvor. A gente gosta, né? Tem uma que fala assim: quão grande é o meu Deus, cantarei. É o meu Deus. E aí, e todos hão de ver o quê? Quão grande. Não é lindo isso? Lábios que cantam a grandiosidade do nosso Deus. Mas ontem eu lembrei de algo. Tem uma passagem em Mateus 21:16, no momento em que as crianças, até as crianças cantavam. As crianças cantavam para exaltar a chegada de Jesus. E na ocasião, os fariseus disseram: mande elas calarem a boca, mande elas pararem. Você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus falou: lógico que eu estou. Sim, eu estou ouvindo. Mas vocês nunca leram do lábio das crianças e dos recém-nascidos, suscitastes o verdadeiro e perfeito louvor. E aí eu lembrei que a Lê canta uma música com as crianças na missão, que diz assim: meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Como é que é? Meu coração, ela canta isso o tempo todo, é tão pequenininho, mas cabe dentro dele.
E todas as crianças conhecem esse verdadeiro louvor. E eu me sinto muito desafiado. Eu confesso que, como louvor hoje, eu estou espiritualmente ainda remoendo os efeitos da reflexão da quarta-feira. Eu estou ainda aqui porque a gente canta e a gente sabe sobre a majestade, a profundidade, a grandiosidade do Senhor. Todos nós sabemos o que sabia Marcos 10, 27, que diz que para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que sabia, por exemplo, Jó 42, verso 2, diz que sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí, no que leu as nossas irmãs aqui hoje, Jeremias 32, 17, que eu achei lindo, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. A questão é, se nós somos o povo desse Deus tão grande, até onde nós podemos ir, nós que caminhamos com Ele? O desafio é, se esse Deus é tão grande, por que é que na vida de algumas pessoas Ele não se manifesta com toda a sua grandeza? Bom, a partir de quarta-feira, nós podemos afirmar sem nenhuma dúvida que o problema não está no tamanho de Deus, porque Ele é grandioso, Ele é exaltado, isso não tem dúvida. Mas o problema está no quão nós mergulhamos nele, né? Quão nós estamos dispostos a nos aprofundar nele. Nós aprendemos que nós precisamos então buscar mais, nós precisamos nos entregar mais nas mãos do Senhor, nós precisamos mergulhar mais fundo, porque senão Deus será raso, Deus será pequeno, Deus será insuficiente na nossa vida, não porque Ele seja, muito pelo contrário, mas porque o espaço que nós damos para o Senhor na nossa vida é pequeno. Ele é o tamanho daquilo que você diz. Qual é o tamanho do teu Deus? Não, foi feita essa pergunta para você hoje. Ele é o tamanho daquilo que nós permitimos que Ele seja. Portanto, a verdade mesmo já é conhecida pelos lábios das nossas crianças, porque Ele é assim grandão. E pela sua vontade linda e maravilhosa, Ele deseja caber no nosso coração pequenininho. Eu acho que seria bom, e aliás de bom tamanho, os adultos perguntarem neste momento, será que Ele tão grandão cabe em um coração obstinado? Será que Ele tão grandão cabe num coração obstinado? E eu li um texto aqui para você que pode nos ajudar a responder isso. Só para você compreender aqui o que eu estou dizendo, no início desse momento, do livro do profeta Isaías, nós estamos no comecinho dele, nós estamos num primeiro chamado aqui, retrata um momento em que Deus era pequeno na vida das pessoas, não porque Ele é pequeno, mas porque Ele não cabia no coração do povo de Israel. Não tinha lugar para Ele, Deus não cabia ali. Isaías já era profeta, no capítulo 6, mas ele ainda não conseguia ver esse Senhor tão grande na sua vida, nem na vida do povo que ele vivia. Eu quero que você compreenda um momento, ele era ainda muito jovem, Isaías tinha aqui 20 anos de idade, ele morava na corte, ele era parte da aristocracia, assim. Isaías era um cara, só para você entender, a Bíblia dá a entender que Isaías era uma espécie de professor, assim, faz crer que ele ensinava no templo. Isaías, aliás, ele ensinava no templo. Ele sabia ler e escrever, um negócio muito raro naquele contexto, porque ninguém sabia ler e escrever, só aqueles da nobreza, só aqueles da aristocracia. E Isaías era isso, ele sabia ler e escrever e ele ensinava no templo. Professor. Ele levava a sua vida normal no meio do seu povo, mas desde cedo os primeiros passos já estavam nele sendo observado que era um homem de Deus. Deus já havia dado a ele visões. Isaías profetizou, só para você ter uma ideia, durante o reinado de 4 reis diferentes. Mas o primeiro deles, e aqui é o momento que nós lemos, aqui é o contexto disso que eu li para vocês dele, na juventude de Isaías, quem era o rei? Era o rei Uzias. Nós temos que entender isso aqui. Esse rei Uzias tinha subido no trono, e ele era um menino, ele tinha 16 anos, ele era muito jovem, e ele reinou sobre Israel por 52 anos.
Ele morreu com 68 anos, ele reinou por 52 anos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, conta a história desse rei que reinou nesse momento de Isaías, a história do rei Uzias. Ele ainda muito jovem, assumiu o trono e fez tudo o que agradava ao Senhor, porque ele tinha muito temor a Deus. Ele era muito temente como um menino ao Senhor. E a Bíblia diz que por isso o Senhor se manifestou com toda a sua grandeza na vida dele e ajudou ele muito. E ele se tornou um rei cheio de glória. Ele se tornou um rei muito bem sucedido. Ele venceu inúmeras batalhas, ele edificou cidades, ele ganhava presentes dos reis vizinhos, ele cavou cisternas, ele construiu torres muito fortes, ele tinha muito gado, a agricultura do seu tempo era muito próspera. A Bíblia diz que ele contava com um exército de 307.500 soldados. E tudo isso por quê? Porque o Senhor manifestou na vida dele com todo o seu poder, com imensa glória, e Deus ajudou. Por isso, tudo isso. Porém, Uzias, e aí diz a Bíblia, ele permitiu, ele depois que ficou forte, ele deixou que a sua própria glória subiu-lhe a cabeça, e ele começou a se exaltar muito. Veja o que diz a Bíblia. Mas havendo-se já fortificado, Uzias exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E ele cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque ele entrou até no templo do Senhor para queimar incenso no altar, coisa que rei não podia fazer, só os sacerdotes. Ele começou a se achar grande demais, porque Deus se manifestou com toda a grandeza na vida dele. Isaías era da corte do rei Uzias, desde moço, nesse texto aqui que nós lemos, e ele começa a ter visões dadas pelo Senhor. Nelas nós vemos que no momento, não só o rei Uzias havia se desviado, e ele estava no pecado, mas todo o povo vivia em grande pecado diante do Senhor, e o resultado, Deus, com toda a sua grandeza, se afastou. O momento é esse, Deus se afastou, o Senhor se diminuiu tanto na vida daquele povo, que praticamente sumiu, Deus sumiu dali. E Isaías diz que por isso, a nação aqui, ele afirma, era pecaminosa. O culto que era oferecido no templo, na casa de Deus, era um culto hipócrita, Isaías diz. Leia o texto de Isaías que ele vai dizer. Antes do capítulo 1 a 6, ele vai dizer, o culto era hipócrita. Deus não recebia aquilo. Ele diz assim, ó, olha o que está escrito. Ai dos que roubam, coisa que ele via. Dos que roubam, ajuntam casas e propriedades. Ai dos que vivem em bebedices. Ai dos que deturpam a verdade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. E finalmente ele diz o quê? Ai de mim que vivo no meio desse povo e eu sou como eles. Do capítulo 1 até o capítulo 5, ele fica falando ais. Que miséria que é tudo isso aqui. E ai de mim que vivo aqui com eles e sou isso aí. Nota que Isaías aqui já começou a receber a profecia do Senhor, mas ainda não conhecia plenamente o Senhor, porque ele não tinha ainda visto o quão grande é esse Deus. Ele não tinha o privilégio que você tem. O Senhor era pequeno, quase inexistente, não porque ele é, mas porque o rei e o povo eles se achavam que eram demais. Compreenda o contexto. O rei Uzias e todo o povo se ensoberbeceram e não conseguiam mais experimentar o melhor de Deus. Deus não recebe qualquer culto. Meu irmão, Deus não cabe em qualquer coração. Você compreende isso aqui? Começamos a ler aqui hoje algo que aconteceu no ano 736 a.C. Isaías profetizou mais ou menos a partir do ano 740, uns anos depois, teve essa visão aqui. Isaías começou dizendo o quê? No ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano em que Uzias morreu o rei, eu vi o Senhor. E ele vai experimentar, presta atenção aqui, um dos momentos mais sublimes, grandiosos e lindos de toda a Bíblia Sagrada, porque durante um culto, todos os símbolos aqui levam a crer isso, que durante um culto, ele finalmente pôde ver a grandiosidade do Deus que estava chamando ele. Do Deus que era adorado ali, que tentavam adorar naquele culto. E como é que ele era? Bom, ele era de uma glória, de uma majestade, de uma magnitude infinitas. Presta atenção, dizemos que ele tem que caber no nosso coração, e eu acho que ele tem mesmo. Mas o nosso desafio é descobrir e é pensar quando é que ele cabe.
Porque no grande templo de Jerusalém não cabia a grandiosidade do Senhor. Por que não cabia? Porque naquele templo o culto era hipócrita, não era de verdade, era um fingimento. O contexto de Isaías era isso aqui. Mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor resolveu descer, e aliás por causa disso ele desceu. E diz que os serafins voavam e diziam uns aos outros o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, graças a Deus. E ele desceu, mas não por causa do templo. Ele não cabe em templos, só em templos, meus irmãos. Ele não se resume a templos, porque a sua glória enche toda a terra. A glória a Deus é maior do que a gente imagina. Observa isso, mediante a voz dos serafins, houve um grande tremor, e as bases do templo tremeram. Sabe por quê? Porque a presença da soberania de Deus faz tremer, e treme de tanto temor, e é necessário, e o lugar se encheu de fumaça, diz a Bíblia. Se coloque neste momento, não só o templo tremeu, mas veja, Isaías diante dessa grandiosidade também tremeu, porque ele se deu conta da miséria, que era aquele lugar, que era a sua vida, e que era a vida das pessoas que viviam com ele, e por isso ele diz o quê? Ai de mim! Depois de dizer ai de tudo isso aí, ai de mim, porque eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios pecaminosos e vivo no meio de um povo de lábios pecaminosos. O culto aqui é de fachada, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, ai de mim. Observa isso, diante da grandiosidade, da exaltação, da santidade de Deus, Isaías se prostra e teme pela sua morte, porque ele admite que ele não é digno e jamais poderia estar diante dessa santidade. Afinal, ele era um homem pecador igual ao seu povo. Ele não era diferente. Então, um dos serafins que voavam, voou até o altar e com um alicate comprido, uma tenaz, é um alicate ferreiro usa, é um alicate comprido, e ele pegou uma brasa viva, o texto diz, uma brasa viva do altar, e tocou os lábios do profeta e disse, eis que ela tocou os teus lábios. Uma brasa viva que toca os lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Entenda isso aqui, vamos compreender esse momento. Por quê? Como é que o pecado humano e a glória indizível, a glória inimaginável, imensa de Deus podem ocupar o mesmo lugar? Pode? Não, não tem como. É impossível. E por isso só tem um jeito. Que jeito? Diante da grandiosidade desse Deus, é necessário o quê? Reconhecimento, arrependimento e purificação. Porque os pecados precisam ser perdoados e abandonados. O que sai dos lábios impuros precisa mudar. Repito, o que sai dos lábios impuros precisa mudar. Aliás, que o Malafaia não me ouça, né? Senão eu vou ser processado. Mas precisa entender isso, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos diante de quem? Observe ainda, que o que purifica os lábios é a brasa viva do altar. E isso nos ensina de onde virá a vitória sobre o pecado que nos afasta de Deus. De onde virá? Da brasa viva, do fogo do Espírito que é vivo. E tem que vir ministrar no altar do Senhor. Querido, em nome de Jesus. E aí depois então de purificado, Isaías ouviu, finalmente Deus falou, a voz do Senhor, e ele dizia o quê? O que é que você estava fazendo ali? No meio daquele povo, naquele lugar cheio de idolatria, naquele lugar cheio de pecado, o quê? Quem enviarei? Eu vim aqui para isso. Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Prontamente. Veja, se o momento aqui era de pecado e lábios que não glorificavam a Deus, porque das bocas só saíam palavras torpes, se o roubo, a ganância, a exploração, a embriaguez, as mentiras, a arrogância eram as medidas do povo, se a adoração na igreja era hipócrita, era mentirosa, em meio a tudo isso, Deus não vive, queridos, Deus não vem, Deus não se manifesta. Na verdade, as pessoas diziam que adoravam a Deus, só que não tinha Deus nesse negócio. Não tinha como Ele estar no meio, junto com o pecado. O Senhor não recebe, o Senhor não se manifesta num culto desse. E por isso as pessoas não conheciam o Senhor.
Deus era pequeno, o relacionamento era raso. E por todo esse cenário, o Deus que nunca desiste se levanta do seu trono. E para revelar a sua verdadeira glória, Ele vem. E Ele vem, por quê? Porque Ele quer salvar, é por isso que Ele vem, amém? É para isso que o Senhor quer chamar. Para salvar, Ele chama homens e mulheres, Ele chama profetas e profetisas que estejam dispostos a ir para ser os seus lábios neste mundo. Aqui é o contexto. Você entende isso? Você entende o momento desse cenário que eu li para vocês? E aí a pergunta é: quem enviarei? A pergunta é: quem irá por nós? Anunciar que nesse coração obstinado não cabe o Senhor. E assim como Isaías, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, o nosso papel é nos dispor aí. Mas para isso, nós precisamos que a brasa viva do altar do Senhor nos dê o caminho da purificação, amém? Isso é muito importante. Antes de ir, nós precisamos ter esse encontro com o tamanho desse Deus, com essa grandiosidade toda. Porque você precisa entender algo. Entenda que Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Coisas precisam acontecer em nós antes de Deus usar a nossa vida. Esse momento nos revela isso. E como eu disse a vocês, o contexto dessa narrativa de Isaías é de um homem que não conhecia ainda plenamente o Senhor, era um homem que não tinha intimidade com Deus. Ele era um jovem ainda, as pessoas achavam que Deus poderia caber nos seus corações obstinados, vivendo no pecado, mas não cabe. O rei Uzias, cheio da sua glória pessoal, achava que Deus cabia no seu, mas como é que podia, se ele exaltava a si próprio, como é que podia? Todo o povo tinha uma vida miúda, porque a sua reverência era miúda, eles não experimentavam a grandiosidade do Senhor. Por quê? Porque o povo também se ensoberbeceu e se tornou arrogante, soberbo e ganancioso. Esse é o momento do livro. As pessoas não conheciam Deus de verdade, as pessoas não podiam sentir a mão de Deus, eles viram tudo dando errado. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Isaías falou, mas 14 anos depois dessa cena, os assírios vieram do norte e destruiu tudo aqui, não sobrou nada. Não sobrou nada. E eu queria dizer para você, isso é tudo que nós não podemos aceitar na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Essa ruína não cabe na minha e na tua vida. O Senhor é Deus, o Senhor é bom. E Ele quer sim, e por isso Ele vem sempre nos alertar. Isaías teve uma oportunidade extraordinária de ver e poder enxergar a grandiosidade do Senhor. E eu queria dizer que você também pode isso, querido. Você pode ver que Deus é grande na tua vida todos os dias dela. Se nós sabemos quão grande é o nosso Deus, nós precisamos saber também que por Ele ser grande, exatamente por isso, Ele não cabe em qualquer coração. Deus não cabe em um coração que se exalta demais. Não cabe. E por isso nós vamos receber a brasa viva do altar do Senhor nos ajudando a entender hoje. Quando é que esse Deus grandioso vai caber no nosso coração? Ok? Está aqui o meu desafio para você hoje. Você compreendeu até aqui? Entendeu o momento? Quando é que esse Deus tão grande vai caber no nosso coração? E eu vou dizer algumas coisinhas para você. Para o teu crescimento, Ele quer caber. Mas quando vai caber? E eu queria dizer para você a primeira coisa: quando nós fizermos morrer em nós aquilo que quer dizer que nós somos mais do que nós somos. Pergunto de novo: quando é que esse Deus grandioso vai caber no nosso coração? Quando fizermos morrer em nós aquilo que quer dizer que nós somos mais do que nós somos. Cuidado aqui, presta atenção. Isaías era da corte do rei Uzias. Ele vivia dando as suas aulas, ele estava na nobreza, ele estava bem, ele era da aristocracia, a sua posição era boa, era confortável, ele não tinha muita dificuldade, o rei havia se ensoberbecido, o povo foi na mesma vibe, estava do mesmo jeito, e ainda nesse contexto o Senhor já começa a tocá-lo com a profecia, o Senhor já começa a incomodar ele sobre a situação do seu povo, mas no verso 1, diz o quê? Isaías escreveu o quê? No ano em que Uzias morreu, Isaías finalmente viu a grandeza do Senhor. Para que a glória de Deus se manifestasse, algo precisou morrer. E eu já digo para você, comigo e com você, essa condição é básica. É básica. Presta atenção aqui, eu preciso dizer, você não veio hoje aqui por qualquer motivo, você veio hoje aqui porque tem um Deus que é grandão e que quer caber no teu coração, em nome de Jesus, amém?
E Ele quer por quê? Porque Ele quer salvar. Ele quer porque Ele quer se revelar. Porque Ele quer habitar a sua vida e fazer a sua glória resplandecer através dela. E principalmente, Ele quer porque Ele deseja que esse mundo presunçoso saiba, através da sua vida, que Deus não cabe em qualquer lugar. Deus não é qualquer Deus. Deus não é exaltado em qualquer templo. Deus não cabe em qualquer coração, meu irmão. E para isso é imprescindível que morra em nós tudo aquilo que quer dizer que nós somos algo que Deus não espera que nós sejamos. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Para Isaías ter um encontro com a glória e a majestade de Deus, foi necessário que Uzias morresse. E isso quer dizer que para ter um encontro com a grandeza de Deus, foi necessário que morresse aquilo que fazia com que ele e o seu povo se exaltassem em seus corações. Aquilo que estufava o povo demais. Observe como o mundo que você vive é um mundo cheio de soberba. Olhe para isso, como esse mundo se acha. Olhe como as pessoas que vivem aqui fazem um juízo a respeito de si mesmo exaltado demais. É muita exaltação pessoal, e com isso, os seus corações se tornam fortes demais, grandes demais, meu irmão. Como é que vai caber nesses corações um Deus tão grande? Vai caber? Não vai. O que é necessário? É necessário morrer todos os dias que quer nos fazer pensar que nós somos mais do que nós realmente somos para Deus. Deus é grande, e exatamente por isso Ele não cabe em qualquer lugar. Sabe o que isso me faz pensar? E eu fico pensando aqui, como é que Deus pode caber em determinados cultos que eu vejo por aí? Se nesse culto tudo já é demais, tudo é tão demais, o templo é grande demais, o nome do pastor é grande demais, a fama é grande demais, a quantidade de iludidos seguidores na internet é grande demais, o dinheiro é demais, as luzes do prédio são fortes demais, a denominação é conhecida demais. Meu irmão, minha irmã, compreenda que onde tudo é demais, o único que precisa ser demais não cabe. Por que não cabe? Porque Ele é tão grande que só cabe onde nós somos pequeninos. Meu coração precisa ser pequenininho, senão não cabe. O verdadeiro louvor, um Deus grandioso, sublime, exaltado e santo, só cabe em corações humildes que aceitam ser pequenos, e por isso nós precisamos fazer o quê? Morrer os nossos dias em nome de Jesus, amém? Toda exaltação pessoal, todo discurso de grandeza, toda a língua que quer dizer que nós somos maiores e maiores do que alguém, tem que morrer em nome de Jesus, porque nossos lábios precisam dos nossos lábios suscitar apenas o verdadeiro louvor. E Ele, que é um Deus tão grandão, vai caber quando o nosso coração for pequenininho, em nome de Jesus. Aquilo que só os pequenos conseguem, só os miúdos, só as crianças, aquele que só admitimos, e nós temos que admitir, nós somos pequenininhos, nós não somos nada, porque quando o nosso coração for pequenininho, caberá nele esse Deus que é grandão em nome de Jesus, amém? Você compreende isso? Importante. Quando é que esse Deus grandioso vai caber no nosso coração? Quando o nosso coração se enxergar e se arrepender com todo o temor ao Senhor. Nós precisamos nos reconhecer, meus irmãos. Nós precisamos nos enxergar. Veja porque eu estou dizendo isso. O texto diz que Isaías viu o Senhor e a visão era magnífica. A visão era grandiosa demais. Diz que serafins voavam e clamavam uns aos outros, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. E de repente, mediante esse louvor dos lábios dos serafins, estremeceu as bases do lugar, tremeu tudo, e o templo se encheu de fumaça. O que é isso? A glória de Deus se manifestou, o Senhor chegou, a soberania de Deus, a santidade de Deus, o poder desse Deus infinito chegou. Tem que tremer, não pode ficar igual. Dizendo isso para uma igreja que diz que nós recebemos o Senhor aqui todo domingo, como disse a Ana, né? Qual é a nossa atitude? Ele vem, Ele enche tudo, Ele enche os nossos corações. Isaías diz o quê? Ai de mim que eu sou um pecador, e da minha boca só saem coisas que não são dignas, e ainda por cima eu vivo entre pessoas que têm lábios impuros, eu estou perdido. Eu vi o Senhor, Deus veio aqui hoje, Deus falou comigo, Deus se manifestou na minha vida. Ai de mim,
O que é isso? Reverência. O que é isso? É temor. Isso é respeito de alguém que sabe que não pode estar na presença do Senhor de qualquer maneira. É isso que importa. É por isso que ele se arrepende. Ele reconhece, ele admite e se arrepende. Então, diante da presença do Senhor, presta atenção, o lugar se estremeceu, e eu preciso que você entenda, meu irmão, minha irmã, que se o nosso coração também não se estremecer, como diz aí, se o nosso coração não se estremecer, jamais nós saberemos o quão grande é o nosso Deus. Se o nosso coração não abalar diante da presença do Senhor, se nós não tivermos todo o temor, nós jamais saberemos o quão grande Ele é. Se por acaso nós estamos ouvindo coisas que têm feito o nosso coração se exaltar, entenda que nele não cabe um Deus que é grandão, e por isso esse coração precisa se enxergar, esse coração precisa reconhecer a verdade, se arrepender e reverentemente temer ao Senhor. É a única condição, você entende isso? É importante demais, porque é um Deus que é santo. Aliás, é santo não, Ele é santo, Ele é santo, Ele é 3 vezes santo. Ele é tão grande que a sua glória preenche não só o coração, preenche não só esse templo, Ele preenche toda a terra. Imagina como é que Ele vai caber no nosso coração. Como? Sabe como? Fazendo o que Isaías fez aqui, e está claro, ele se enxergou, ele reconheceu que ele era pó, e tremendo e temendo, ele estava por estar na presença de Deus, e arrependido dos seus pecados. Essa é a condição. E nós precisamos tomar posse disso. Veja a importância de nós admitirmos. Por quê? Porque se nós ficarmos reafirmando o que nós sempre achamos, se o nosso coração é cheio de justificativa para ser o que sempre foi, ele vai continuar forte demais, ok? E se ele é forte demais, o que acontece? Não cabe o Deus que quer ser grande. Não cabe. Para o Senhor vir e habitar em cada um de nós, é necessário esse exame de consciência, é necessário esse arrependimento, é necessário essa reverência de quem sabe que está diante da grandiosidade, da majestade de um Deus, e que só estarão lá, inclusive, aqueles que enxergam de verdade e se arrependem e temem ao Senhor. Esses verão a grandiosidade de Deus em nome de Jesus, amém? Mas o desafio é quando é que esse Deus grandioso vai caber no nosso coração. Em terceiro lugar, eu queria dizer para você, que vai ser quando nós permitimos que o que saia do altar do Senhor purifique a nossa vida. Aquilo que sai do altar do Senhor precisa purificar a nossa vida para a gente ver o tamanho do Deus que a gente serve. O texto diz que um serafim pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios do profeta e disse: a tua boca foi tocada, veja, e foi purificada, e os teus pecados foram perdoados. Agora observe comigo, diante da humildade do profeta, reconhecendo que estava diante de um Deus grandioso, de um Deus extraordinário, e que ele não era digno de estar ali vendo o Senhor, diante do seu temor, do seu tremor, da reverência, o Senhor tocou os seus lábios com uma brasa viva, vindo do altar, e o purificou. Sim ou não? O Senhor purificou os lábios de onde só saíam impurezas e o perdoou. Uma das maiores manifestações dos nossos pecados, não se engane, é o que sai da nossa boca. É aqui que foi tocado. É aquilo que nós dizemos. O que isso nos ensina? Que para Deus caber no nosso coração, e que infelizmente, na maioria das vezes, é um tanto quanto obstinado, é necessário que ele seja purificado. Presta atenção. É necessário nós sermos perdoados dos nossos pecados. Não tem como. Ensina ainda que essa purificação vai vir de onde? Do altar do Senhor. Aliás, desse lugar que anda tão fora de moda atualmente, né? O altar, esse lugar que tem se tornado qualquer coisa, lugar de espetáculos humanos, de palavras de homens. Meu Deus, em nome de Jesus. Só que para o Senhor esse lugar continua muito importante. Entenda uma coisa, é no altar que tem que brotar as palavras vivas que podem nos purificar e encher os nossos lábios de vida. Da onde virá? Do altar do Senhor. Lá tem que ter algo queimando, lá tem que vir algo, um espírito vivo. É do altar do Senhor que virá a brasa viva, que vai nos tocar e nos purificar, porque a brasa viva da palavra de Deus vai nos ensinar que Deus não cabe em corações que se exaltam a ponto de fazer a nossa boca produzir palavras torpes, palavras impuras, palavras que não mostrem para esse mundo o quão grande é o Deus que nós servimos. Você já ouviu falar em algum lugar que a boca só diz daquilo que está cheio o coração? Ei, um coração cheio de si mesmo só produz o que aqui? Aquilo que está cheio aqui.
Percebe aqui o que tem que ser purificado? De onde virá? Virá do altar do Senhor, e quero que você tome posse. Portanto, para esse Deus grande caber no nosso coração, nós precisamos que Ele seja purificado. E quando for, dos nossos lábios sairão o perfeito louvor. O louvor das crianças. E todos hão de ver, todos que nos ouviram hão de ver, quão grande é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Você toma posse disso? Quando é que esse Deus grandioso vai caber no nosso coração? Presta atenção. Quando nos colocarmos à disposição dEle, para que a sua vontade seja feita. Último lugar. Quando é que esse Deus grande, grandioso, vai caber no nosso coração? Quando nos colocarmos à disposição dEle, para que a vontade dEle seja feita. E eu digo isso porque o texto diz que agora Isaías está melhor, ele está purificado, perdoado. Isaías está diferente, diante da imensidão da presença do Senhor. Ele ouve Deus falando com ele finalmente. Agora Deus fala, e Deus fala o quê? Quem enviarei? Quem irá por nós? E na hora ele responde o quê? Senhor, eu aqui, ó, no meio do culto. Imagina ele vendo a glória, ele está tendo uma visão. E ele ouve Deus falando, quem enviarei? Lá no meio da igreja. Eu aqui, ó, eu envia-me a mim. Querido, em nome de Jesus, o que é isso? É desejo, é fome, é sede de fazer a vontade de Deus. Isso é importante demais. Isaías prontamente se colocou à disposição do Senhor para ser usado pelo grande Deus. Ele se prontificou. O que isso nos ensina? Nos ensina que esse Deus grandioso aceitou se diminuir para caber no nosso coração. Você precisa entender de Jesus. Ele aceitou ser menor. Ele se esvaziou para caber dentro do teu coração. Lógico, quando esse teu coração aceitar, dá espaço, ser pequenino como de uma criança. E todo esse esforço do Senhor foi para quê? Porque Ele quer te usar. Porque Ele quer te chamar para algo. Quem é que eu envio? Meu coração é pequeno. Aqui, Senhor, pode me enviar. Para Deus caber, é necessário esse coração disposto para o Senhor, senão Ele não cabe. Se o coração está cheio dos meus planos, se o coração está cheio do que eu acho, do que eu quero, como é que vai caber? E eu fico pensando assim, às vezes eu observo também as pessoas, como elas se colocam à disposição, elas estão disponíveis para tanta coisa sem sentido, né, nessa vida. E isso vai ensoberbecendo as pessoas. Elas estão tão disponíveis para tanta miséria, eu não sei, quanto mais eu vejo, tem tanta gente por aí disposta a passar vergonha na rua por causa de político, por causa de líder religioso. Passando vergonha. Aliás, ontem eu ouvi um negócio, você estava com a Lê, eu ouvi um negócio que assim, presta atenção, veja do que as pessoas estão dispostas. As pessoas estavam numa fila, usando fralda, os marmanjos, usando fralda numa fila do show da Mariah Carey, porque elas não podiam sair para fazer as suas necessidades, para sair, para perder a fila. Então elas faziam onde? Na fralda. Eu não sei que mundo que eu vivo. Você percebe? As pessoas estão dispostas a umas coisas. As pessoas morrem pelo time de futebol. As pessoas morrem pelo influencer, pelo ídolo, porque é o ídolo, ele é tão famoso. Para esses a gente está à disposição. Não tem tempo ruim, né, como diz as mães, não tem tempo ruim. Pode pedir o que for que eu me disponho. Eu estou disposto. Mas, e com o Senhor que não nos obriga a nada? Tem um Deus que não nos obriga a nada. E com esse Deus grandão que não exige coisa nenhuma de nós. No máximo, Ele diz assim, ó, quem será que eu posso enviar? Quem será? Quem será que está disposto? Quem será que por livre iniciativa se dispõe a ir por nós? Sem ser obrigado. De graça. Por nada. Quem está disposto a abençoar aquela vida que está sofrendo tanto lá? Com quem será que nós podemos contar para ajudar a alimentar aquelas vidas que estão passando fome lá sem alimento? A quem enviarei naquela casa para oferecer uma oração? A quem eu enviarei? Presta atenção. Quem irá por nós falar para quem? Para aquela alma deprimida que Jesus pode ajudar e curar. Quem irá por nós? Quem? Vai lá, você, Isaías. Eu estou te chamando para ir. Não. No meio da igreja, quem? Se ninguém se levanta, ninguém vai. Deus vai para outra igreja chamar. Diante da insuperável grandiosidade do nosso Deus, nós estamos sendo desafiados a ter um coração que cabe ao Senhor, amém? Um coração que cabe ao Senhor. Quando é que ele vai caber? Sabe quando?
quando a gente abre mão dos nossos quereres, para que o querer do Senhor seja grande, para que a vontade do Senhor seja soberana e a voz dele alcance tantos e tantos que precisam dele. Você compreende isso? É muito importante, meu irmão. Portanto, se o mesmo contexto de Isaías, eu já encerro aqui, anda por aí, refletindo nesse mundo, que é forte demais, se as pessoas nesse mundo também estão grandes demais, porque os seus corações estão exaltados demais, a minha oração nesta manhã, e é por isso que eu oro, que eu e você, meu irmão, em nome de Jesus, eu e você, possamos receber nessa manhã toda a grandiosidade de um Deus que quer habitar os nossos corações. Você recebe? Ele veio aqui hoje nessa manhã, e Ele não quer qualquer coisa, Ele quer habitar o teu coração, Ele quer preencher a tua vida em nome de Jesus. E você vai cantar um louvor para Ele. Meu coração é tão pequenininho, Jesus, mas cabe dentro dele o Senhor que é tão grandão. Nós vamos cantar isso para Ele, aí você vai dizer, quando? Quando a gente fizer morrer em nós aquilo que nos torna mais do que nós somos. Quando é que Ele vai ser pequeno a ponto de caber o Senhor? Quando o nosso coração se enxergar, se arrepender e temer ao Senhor com o devido respeito. Quando é? Quando nós permitimos que aquilo que sai do altar purifique a nossa vida. Quando? Quando nos colocarmos à disposição do Senhor, para que seja feita a vontade dEle, aqui na terra, como é nos céus, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Profecia não era mole, profecia sacudia as bases da vida das pessoas. Os profetas eram perseguidos e Jesus eram mortos, porque a profecia é essa coisa que nos constrange para que a gente possa receber, porque Deus quer descer, Ele quer preencher, e o texto diz que a ponta da orla do Senhor enchia todo o templo, porque em templos não cabe o Senhor, Ele enche toda a terra, e de tão grande Ele quer encher a tua vida. Eu quero que você se sinta preenchido nessa manhã em nome de Jesus, amém? A minha oração é que nós possamos sair daqui hoje, queridos, plenos da presença desse Deus, entendendo o que Ele espera de nós, que nós precisamos entender que o nosso coração não pode ser grande demais, porque não cabe. Mas para caber, tem que ter um diminuir, tem que ter uma insignificância, tem que ter uma pequeneza aqui dentro de nós, porque assim virá o Deus que é grande, e Ele vai habitar a nossa existência em nome de Jesus. Amém? Entendeu? Deus é bom. Deus abençoe, muito obrigado. Aplauda o Senhor, porque Ele merece. Graças a Deus. Fica de pé, vamos louvar, vamos adorar. Vamos adorar o Deus que é grande, maravilhoso, soberano, infinito, grande é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é Poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Diga que Ele é, diga. Cantarei quão grande Diga com todo o teu coração o tamanho do teu Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
brilha a luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Grande é o Senhor, Pai. Maravilhoso, majestoso, exaltado acima de tudo e de todos, o único que é digno o suficiente do nosso louvor. Nós oramos nessa manhã com o único intuito, Senhor, de exaltar o Teu nome, de engrandecer o Senhor como Deus das nossas vidas, um Deus grande, um Deus maravilhoso, que de tão grande se dignou a esvaziar-se para vir ser com a Tua igreja nesta manhã. Um Deus digno de toda grandeza, Criador, soberano de todas as coisas, que veio hoje aqui e que deseja habitar o coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Meu Deus, nós estamos plenos de felicidade e alegria. Nós queremos declarar ao Senhor toda a nossa gratidão pelo privilégio merecido, Senhor, de ter o Teu Espírito aqui hoje, fazendo morada nesta igreja, fazendo morada na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos de todo o nosso coração, porque nós queremos exaltar o Senhor. Nós viemos aqui hoje para isso, para dizer do Teu tamanho, para dizer da Tua soberania, para dizer que em nossa vida não há e não haverá nada que vai ocupar o Teu santo lugar, porque o Senhor é Deus e em nossa vida não cabem ídolos, Senhor. Nós não permitiremos que nenhuma fama deste mundo, nenhuma glória terrena, nada nem ninguém ocupe, Senhor. Ocupe, Deus, este lugar que é exclusivo, que nos faça, Senhor, dedicar, que nos faça, Senhor, nos dispor a algo mortal e terreno mais do que nós nos disporemos ao Senhor. Nós queremos declarar a Ti, mediante esta palavra, que nós entendemos que nada neste mundo vai nos colocar no lugar que o Senhor nos deseja.
Muito obrigado, meu Deus, por esta manhã, em que Teu Espírito vem destronar coisas, que Teu Espírito vem desmontar estruturas, que Teu Espírito vem diminuir o nosso coração, para que em nós possa caber a Tua grandiosidade, Senhor. Grande não é a igreja, grande não somos nós, grande é o Deus que nós servimos. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus em oração, seja grande na vida do Teu filho, seja grande na vida da Tua filha, seja grande diante dos enfrentamentos que ele vai ter, que ela vai ter, seja grande diante dos momentos que queiram afligir, desanimar, que queiram diminuir a importância que o Senhor tem na vida dele. Seja grande, Espírito de Deus, manifesta a Tua glória, manifeste o Teu poder, dê ao Teu filho aquilo que ele precisa, a Tua filha, para que ele saiba, para que ela saiba que grande é o Senhor, e onde o Senhor estiver, todas as coisas serão possíveis, porque nada é impossível para o Senhor. Se para nós é, para o Senhor não é. Por isso nós oramos ao Senhor, reconhecendo e admitindo a nossa pequeneza, o nosso coração pequenininho, porque nele nós queremos que habite um Deus imenso. Toma nossas vidas, toma a Tua igreja, abençoe o Teu filho, abençoe a Tua filha, com toda a sorte de bênçãos da Tua presença. Que a vitória na vida dele venha do Senhor, que é grande. Que a vitória na vida dela venha da manifestação do Senhor, que é imenso. Dê a ele, dê a ela tudo o que ele precisa, que ela precisa para ser esta morada. E nós oramos agradecidos por essa oportunidade rica e única de Te adorar, de reconhecer o tamanho que o Senhor tem em nossas vidas nessa manhã, porque nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.